Jó 1:21 diz assim, ó: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, mais à frente, no capítulo 13, Jó expressa outra atitude de ação e graças. No versículo 15, na parte A do versículo 13, 15a. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Não dá tempo, né? Que eu prometi que ia ser bem rápido hoje, Jorginho. O pastor Ulisses está aqui, no lugar da pastora Janaína me olhando, né? Parcialmente deixou a tia Vera ali, veio para cá para ele ficar. A pastora deu uma missão para ele, né? Apontar para o relógio, Mauro, né? E dizer: prossiga, Nana, quando eu estiver parando, como agora, né? Mas se a gente, só o jogo de verbos aí, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei, né? Só aí já dá um sermão nesses dois verbos aí, né? No presente e o futuro do indicativo aí, né? E a frase, o versículo célebre, vou dizer assim, o central do que eu vou falar, está no capítulo 19, versículo de número 25. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Podemos dizer isso bem alto. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você que está anotando, anote aí, tá? O tema da palavra de hoje, do dia de ação e graça, é: viver pela graça não significa ter respostas, mas sim confiança. Viver pela graça não é necessário, não significa ter respostas, mas sim confiança. Quem vive pela graça não está procurando resposta, ele simplesmente prossegue e confia. Ele não entende, tem coisas que são inexplicáveis, tem coisas que não têm fundamento, tem coisas que são inesperadas. Mas a graça do Senhor me basta. Eu queria falar um pouco na introdução, mas para remir o tempo, eu queria introduzir somente com um aspecto. O texto que lemos, ele fala sobre uma graça que sustenta o que a lógica não explica, pastor Rodrigo. Quando o autor do livro de Jó afirma que, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor, ele tinha perdido algo, alguma coisa. Ele tinha perdido quase tudo. E o que sobrou ainda mandava ele morrer. O que sobrou ainda amaldiçoava ele. É nesse contexto que eu posso afirmar, através da vida desse homem, que a graça sustenta o que a lógica não explica. Eu gosto de contar que nós saímos do INCA chorando com a pastora Janaína, e no momento que eu olhei no retrovisor do carro e vi um cavalo branco atrás correndo, todos já conhecem a história, e no momento que eu vi o dono do cavalo estar dentro do carro, eu senti uma paz que excede todo entendimento, e eu só explico através da graça de Deus, que só Ele pode nos trazer isso. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que a gente para de relutar e diz assim: eu sei que o meu Senhor vive e Ele vai se levantar. Então, gente, nesse contexto, Jorge, Jó tinha uma coisa para agradecer, humanamente falando? Tinha, pastor Rodrigo? Tinha, Pedro? Não. Esse homem teria, humanamente, a capacidade de justificar por que ele estava dando graças a Deus, Silvano? Não. Jó, ele começa a dizer desse valor imensurável, não só para a vida dele, mas ele entende que Deus ama o ser, ama a família, ama tudo de uma maneira que não tem medida. Então, ele é grato a Deus, não pela vida que ele tinha, ou pelas circunstâncias que ele estava vivendo.
Ele era grato a Deus simplesmente por Deus ser Deus. E aí, gente, eu afirmei no início, né, que o livro de Jó sistematicamente fala sobre família. Eu quero falar sobretudo para os homens, os irmãos casados. Esse texto fala muito sobre o valor de uma esposa, pastor Rodrigo. Porque em Jó 2, no capítulo 2, no versículo 6, a palavra diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Diabo, miserável, vai à presença do Senhor, diga misericórdia. Tem gente que ainda diz, como é que o diabo pode fazer isso? Ele foi à presença do Deus eterno para provocá-lo e dizer que Jó só era aquilo tudo porque era, em outras palavras, gente, queridinho de Deus, porque ele era favorecido. E aí Deus fala, tá bom, só não toca na vida dele que você vai ver quem é Jó. E aí, no capítulo 2 ainda, no versículo 9 e 10, tem um relato assim, ó. Então sua mulher lhe disse, opa, ele já tinha perdido tudo aí, ô Mauro. Mas a esposa continuava. Ainda conservas tua integridade? Disse a mulher. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como uma doida, mulher. Receberemos o bem de Deus e não recebíamos também o mal? A mulher dele está viva aí, Jorge. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando Deus deixou que o inimigo provasse a fé de Jó e tocasse em tudo, menos na vida dele, a mulher não foi tocada por quê? Porque Deus, quando olha para o Jorge, vê a Flávia junto. Quando olha para o Mauro, vê a Nana junto. Então, o mais importante na vida de uma família não são a mãe e o filho, o pai e os filhos. É o casal. Erroneamente, algumas famílias dizem assim, não, eu cuido dos meus filhos, porque meu marido, ele casou comigo, mas meus filhos é que saíram de mim, são meu sangue, meus filhos, cuido dos meus filhos. A minha mulher, ela só casou comigo e ela pode separar. Não! Ela não pode separar. Não, ele não pode separar. Isso não é uma condição para um cristão. Cristão é um homem e a mulher que impõe a sua palavra. É lógico que há brechas na palavra, né? Quando a palavra impõe ali que adultério é motivo, né? Apanhar, ameaça, tentativa de assassinato. Ninguém tem que viver assim, com um maníaco, com um louco, com um doente, um descaracterizado que pode passar uma doença como AIDS para a esposa por ser um desregrado sexualmente. Não. Mas normalmente, por problemas, essa semana nós estamos falando na célula de casais, no estudo de casais, na mentoria de casais, né, Vera, sobre acordos. E como fazer acordos. Que nem sempre no casamento um acordo é um bom acordo. Quando alguém se anula, quando alguém mente, quando alguém se sobrepõe, isso não é um bom acordo. E aí, ontem falamos sobre o que é um acordo benéfico em um relacionamento. Não somos radicais, não somos loucos, somos equilibrados, né? Mas nem tudo nós temos equilíbrio. Entre o adultério e o não adultério, nós não temos equilíbrio. Entre o roubo e não roubar, nós não temos equilíbrio. Não é verdade? Igual aí não coloquei no grupo da igreja aí, o rapaz que fraudou o INSS, a empresa dele cresceu 2.000%, e ele foi dar no púlpito de uma igreja em Alphaville o testemunho porque que agora ele dá 50 mil de dízimo. Amaldiçoado. Por quê? Igreja que não transforma caráter. Igreja que só faz consumir igual num shopping. E daqui a pouco, vamos voltar de novo à guerra. Não importa como eu consiga, o importante é prosperar. Não, no nosso caso não tem isso. É igual o casamento. Até, olha para ela, Jorginho, nos olhos, Flávia, diz, até que a morte nos separe.
Foi dito lá, foi dado lá a palavra. E um cristão vai até o final. Então Jó aponta que o Pedro tem que acordar toda manhã, olhar para Yasmin e dizer: graças a Deus pela esposa que tu me dás. A Vitória, olha que missão difícil, hein, Vitória? Olhar todos os dias para o Lucas e dizer: obrigado, Senhor, por esse homem que tu me dás. Então, veja bem, aos casados que dizem que não tem motivação para dar graças a Deus, ao acordar, ao olhar para o lado, você já tem que dar graças a Deus. Ah, mas meu marido tem defeito. Ah, minha esposa tem defeito. Aquele que não tem, atire a primeira pedra. Não é verdade? E é só trocar de marido que vai ver que o outro também tem, outros, e talvez piores. E assim vai. Não é verdade? Então, primeira motivação para dar glórias a Deus está dentro de casa. Pastor, mas eu não sou casado. Você é casado, sim. Você que é solteiro, viúva, você é casado com Cristo. Né? Então, acorde. E na ausência de alguém amado que se foi ou que nunca existiu, veja o Cristo ali do lado e fala: partiu, mas não é a hora. Um dia eu chego lá. Né? E se nunca foi casado, Senhor, tu sabes de todas as coisas, mas eu sou contigo até o final. Faço parte da tua noiva e não arredo, não volto atrás. Amém, gente? Segundo ponto para dar graças a Deus é uma coisa que é para sempre na nossa vida. Jó 1, capítulo 1. Vamos, me ajuda aí, Ais. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Me ajuda, gente. E nasceram-lhe, diga comigo, 10 filhos. E era o seu gado 7.000, 3.500 e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então, vamos lá. Jó tinha, anota aí, 7.000 ovelhas. Meu Deus, nem me imagino com isso. Com 100 já dá um trabalho tremendo, 7.000 ovelhas. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumento, 7 filhos e 3 filhas. E aí, o inimigo veio, com inimigos, com doença, com queda, com desabamento, e levou tudo. E Deus ficou naquela promessa da introdução desse sermão de hoje. Eu sei que ainda que no final, o Senhor há de se levantar ao meu favor. Até que chegou o dia da restituição. Diga glória a Deus. E a promessa é que a restituição seria em dobro. Abra sua Bíblia, por favor. Agora vamos lá para o final, hein? Em Jó 42. Jó 42. Vamos ler versículo 12 e 13. Quem está comigo, diga aleluia. E assim abençoou o Senhor o último estado. Não é isso? Mais do que o primeiro. Porque veio a ter... Quantas tinha antes? 14.000 ovelhas. Depois? Quantos tinha antes? Depois? Quantos tinha antes? Depois? Quantos tinha antes? E? Mas não era o dobro? Quanto que tinha lá na frente, gente? Hein? 7 e 3, 10. E agora? Deus restituiu quanto? 7 e 3, 10. Ué, então Deus mentiu, disse que ia dar o dobro e não deu. Né? É que filho e filha não são substituíveis. Aquele que Deus te deu, ainda que esteja perdido para este mundo, está sendo contado lá no céu, está lá aguardando para o dia encontrar. Então,
Se você ainda não deu graças a Deus pelo seu filho carnal, pelo sobrinho, por uma irmã, eu tenho um irmão de 12 anos de diferença, quase que tem como um filho. Essa semana foi aniversário dele, eu escrevi para ele, né? Depois mandei para o meu pai ler. Meu pai, pô, filho, estou chorando, não foi, pai? Está acordado aí, pai? Não foi, filho? Estou chorando de ver. E eu escrevi como um pai, pela distância, a quantidade de anos, né? Então, filho é muito mais do que a gente ter consanguinidade direta. Você vê Paulo chamando Silas de filho, Timóteo de filho. Talvez o filho pode ter a mesma idade. Né? Alguém que se converte agora, que você abraça e diz, vou cuidar como se fosse um filho. O importante é que no nosso interior não haja um sentimento de exterioridade, de cuidar de alguém. Sacude 10 pessoas em volta de você e diga, você está cuidando de quem? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou escrevendo uma crônica que vai se tornar um livreto, em nome de Jesus, diga aleluia, que se chama O que você quer ser quando crescer. Eu tenho certeza que a dona Marisa já perguntou isso para sua netinha mais velha. Se não, vai perguntar em breve. Geralmente, a gente pergunta isso para as crianças. O que ela responde, dona Leila? A senhora que tem neta já grande. Quando a gente pergunta, ô Lara, o que você quer ser quando crescer? Dona Edinalda perguntou quando ela era pequenininha. Ou Thalita perguntou. Qual a resposta que a gente espera sempre? Me ajuda aí, gente. Me socorre. A gente espera e ensina erradamente a criança que ela diga o que ela vai fazer. Mas fazer não é ser. Quando alguém pergunta para você o que você quer ser, você precisa entender que o ser é aquilo que Deus diz o que eu sou. Honesto, fiel, digno. Porque o problema no mundo hoje, das instituições no nosso país, e a igreja faz parte de uma delas, é que tem muita gente fazendo sem ser. E há de ter necessidade de se construir. E a grande dificuldade é que eu não consigo construir o pastor Rodrigo. A construção do ser é uma identificação de dentro para fora. Por isso que a gente fala tanto em Romanos 12, 2. Eu não olho para o mundo, olho para as coisas à minha volta, eu não compactuo. E o que eu faço? Romanos 12, 2, gente. Mas começa aqui dentro. Eu não roubo quando tenho oportunidade. Já me tiveram, essa semana me cantaram, como é que eu faço para conseguir passar direto e ter o meu diploma rápido? Eu falei, estuda muito. Mas não é porque eu sou certinho, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor. Não, é porque eu não posso fazer isso comigo. Eu não nasci de Paulo Roberto, Inês, Constantino e Madalena, Joel, Juvenil, para ter e olhar no espelho e me ver um ladrão, um mentiroso, um enrolão, um enganador. Então a construção do ser é algo que eu me submeto em não ser. Quantos estão entendendo? E quando eu falo filhos, eu não estou falando só de Tiago, Lucas, né, Daiane, Marta, não estou falando dos pastores, né, Oliver, né, Serena, não estou falando disso não. Quando eu falo em filhos, eu falo em busca. Quer saber de uma coisa? Quando Tiago e Lucas conseguiram já estudar tão bem, se casaram, eu dei uma relaxada. Falei, opa, tudo que eu planejei isso. Estar com 50 anos e a missão cumprida. Por isso eu casei cedo, por isso eu quis filho cedo, por isso eu mudei de emprego, por isso eu fui ser professor, eu queria ter mais férias, eu queria ver meus filhos, ver minhas mulheres, tudo eu planejei. E eu falei, opa, e aí nasceu o Bento. É como se tem a Serena, tem o Oliver, tem o Benjamin, mas eles têm avós também, tem hora que se a gente aproximar demais, dá até problema, né, Rodrigo? Então, a gente é avô
e coração, mas se aproximar demais, eu sei que avô é um bicho ciumento. A gente fica assim, né? Mas o Bento nasceu, opa, eu não posso morrer agora. Epa, eu tenho que fazer algo melhor, eu tenho que cuidar mais de mim. Quando a gente pauta a nossa vida por objetivos que não são terrenos, irmãos, a gente consegue identificar o nosso ser e transformá-lo. E a primeira coisa para transformar o nosso ser é identificar que precisamos todos os dias dar graças a Deus por aquilo que não somos e mesmo assim Ele nos aceita. Irmãos, se a nossa vida, se o nosso mundo, se as nossas motivações forem por coisas só em que nós podemos se apoiar nesse mundo, como essa cadeira está apoiada aqui sobre o chão, irmãos, se a gente arrancar duas pernas dela, ela vai cair. Pode ser uma morte inesperada, pode ser uma demissão e a perda financeira de repente, pode ser uma separação por traição. Mas se a gente apoiar e pendurar essa cadeira por algo maior, em algo que está no teto, podem cortar os 4 pés, ela não vai cair. E assim somos eu e você. Nós não estamos apoiados em coisas dessa terra, porque nós somos de Jesus. O nosso ser é dele, é tudo para ele e é tudo para ele. Por ele. Pode cortar as pernas à vontade. Nós não vamos cair. Eu estou descrevendo sobre isso, sobre o ser, não é fazer. É muita gente fazendo coisas de honra, mas que não tem honra. É muita gente pregando de amor, mas não tem amor. É muita gente falando de família, mas não tem família. Porque o mais importante é o que eu aparento e mostro, não aquilo que eu sou, porque eu sou não aparece. Irmão, meu filho e minha nora estão lá atrás, né? Há um tempo atrás eu fiz uma brincadeira com eles. Eu nunca peço nada, né, Vitória? Natal, eu nunca peço nada, peço. Aniversário, peço. Eu brincando um tempo atrás, 10 de janeiro, um cantor de música sacra que eu gosto muito, chamado André Botelho, estava cantando em Portugal. E eu botei lá, né, Vicky, no grupo lá, ó, nunca peço nada de aniversário. Aí, pai, falei, um aí me dá a passagem, outro aí me dá. Ah, tudo bem, pai. Quando eu botei o ingresso em euro e a passagem para Portugal, no instante, Flávio, ninguém. Só que a minha norinha, a Vitória, ficou de olho lá e descobriu ele em São Paulo. E conseguiu lá, no setor. O setor tinha Diamond, Platinum, ouro, prata e bronze. Aonde eu fiquei? Eita glória. E aí, o Lucas precisava ir lá na 25, lá, não sei o que, de abril, de maio, é março. E a Vitória também, nós fomos com ele andando. Depois eu quis conhecer a tal da Avenida Paulista. Gente, quanta gente estranha. E a Vitória falou com a pastora que eu atraio os doidos. E é verdade, os doidos vêm tudo em cima de mim. Né, Vicky? E aí esses dois aí levaram a gente para lá, fizeram, eu nunca sei o nome, tá? Airbnb, é isso aí. É um negócio desse aí. E levaram a gente. E quando eu subi, olha só, eu falei, opa, Janaína é cansada, toda tortinha. Vamos entrar aqui. O moço falou, aqui não pode. Cadê o ingresso, senhor? É platina. Ah, o senhor é bronze. Tá vendo aquela escadaria lá? Aí, sobe aquela escada. E depois, dobra para outra escada. Que tem, são 3 lances, o senhor vai chegar lá. Aí eu olhei assim, bronze 17. Eu falei, quantos setores tem no bronze? 17. Eu falei, entendi. Eu estou igual a Mefibosete. Lá vou eu. Quando nós subimos, tinha um menino informando, portão 1, setor bronze. Eu falei, filho, não, portão 1, setor ouro. Eu falei, filho, eu estou certo, bronze é para lá? É, sim, senhor. E portão 17. Aí ele disse, o senhor vai daqui, não conta com esse não. Mais 5 portões é 17. Eu falei, poxa, eu sei pouca matemática, mas 1 mais 5 não vai dar 17 nunca. E aí eu fui andando, no portão 2 eu parei, tinha um rapaz com uma menina de alto galã, de chapéu, mas esculachando pessoal de apoio. E aí eu falei, Júnior, eu vou perguntar aqui, sabe, porque a gente vai para lá, não é lá, é 17, 17 é 6, não é 6. E gente pra caramba. Eu falei, peraí, tu já não está aguentando andar, deixa eu perguntar ao rapazinho aqui. E aí eu
aquele senso, né? Buscar o Senhor e a sua. Aí eu falei, meu amigo, você veio jogar o show ou veio brigar? Porque você veio brigar, está brigando com gente mais fraca. Só que você já falou 3 palavras aí que assedia moralmente o caráter dessa pessoa. Isso, se você quiser, menino, eu vou na polícia com você agora. Janaína, meu Deus, bora, deixa isso para lá. Aí eu falei, não. Aí o rapaz olhou, me xingou um palavrão e entrou. Eu não sei porque que foi. Eu sei, senhor, pois não, pode ir. Eu falei, não, não sou aqui não, aqui é ouro, eu sou bronze. Só quero saber se mais 5 mesmo é o portão 17. Ele falou, não, não é não. Mas o senhor, espera um minutinho. Foi lá, falou com o rapaz, voltou e falou assim, por favor, o senhor entra. Eu falei, mas o meu é bronze, mas o senhor vai entrar aqui. Lá está muito cheio e eu quero que o senhor assista aqui no ouro. Já estava no ouro, entendeu? Já estava no ouro, sentado lá, um frio, diga aleluia aí. Um frio, e está sentado lá, daqui a pouco vem um senhor, sentou do meu lado, com um copo de vinho, com uma taça. Rapaz, aqui não é melhor mesmo? Vou chamar minha mulher. Ela olhou para mas cadê ela e tal? Falou, mas se eu levantar, tem muita gente, né? Falei, peraí, moço, o que o senhor quer? Quer sentar aqui? Eu tirei meu casaco. Vai lá. Janaína, tira o teu casaco, a pastora. Quer? Tira o teu casaco. Tirou, bota no lugar da esposa dele aqui para guardar. O homem foi. Voltou com a esposa, sentou a esposa. Ih, mas aqui o ferro fica bem na frente. Falei, troca comigo. A senhora sendo lá da minha esposa, eu sento aí, eu sou mais alto. Aquele ferro que o pessoal segura para descer, né, em estádio de futebol. É o que, Jorge? Corrimão. No corrimão, boa. E aí, ela, não é necessário e tal. E nisso vem uma senhora uniformizada também. E olha para os dois e fala, doutor fulano, doutor ciclano, estava procurando o senhor. A cadeira do senhor não era lá? Você está fazendo aqui e tal. O senhor comprou o ingresso com upgrade. O senhor tem direito a ir para a pista para consumir. O senhor está consumindo, não precisa ficar aqui. Pode ir para lá, para a área VIP comum, lá entre o Diamond, o que mais, gente? Platino e ouro. Aí ele falou assim, posso levar convidado? A moça, sim. E ele falou, vem comigo, professor. Você pode dar graças a Deus aí? Quando você vive dando graças a Deus, enxergando oportunidade de servir as pessoas, fazer delas filhos, fazer delas pessoas com honra, o Senhor, Ele não deixa passar vazio. Porque é a justiça dEle. Nós fomos colocados para equilibrar essas situações. Sabe, irmãos? E aí eu assisti do lado e eu filmei para o Lucas, para a Vitória, para o Tiago. Falei, olha onde eu estou. Aí eu falo assim, era para eu estar lá. Fui parar aqui e agora estou aqui. Irmãos, o ingresso do lado era 22 mil por pessoa. Né? Então eu falei, dividindo por 2, Janaína, aqui era 11. Tá bom, estamos no lucro. Não é verdade? Por quê? A maneira de você identificar, viver a vida dando graças a Deus e olhando para as pessoas como se elas fossem maior do que vocês. Não é assim que um pai trata um filho? O único homem, a única mulher que vai torcer para você ser maior do que ele, sabe quem é? Teus pais. Teus pais. Pode anotar isso aí. E aí, irmãos, filhos são para sempre. Sejam eles filhos da fé, filhos geneticamente e biologicamente formados. Filhos são para sempre. Até aquele que a gente não viu. Até o meu irmão que eu não vi, que ia nascer antes do Dudu. Até meu filho que não nasceu, que seria entre Tiago e Lucas. Já é do Senhor, já está lá. E ele está guardado. Sabe? Assim como nossos primeiros sonhos. E por último, gente, e o mais importante, há uma luta do cão para parar a nossa vida de gratidão. Jó 1, 14 e 15. Se você quer identificar o que todos os dias ele quer parar na tua vida, em primeiro lugar, a gratidão. Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram os servos a fio da espada. Ou seja, gente, a primeira coisa que o diabo usou para destruir na vida de Jó, através de um grupo chamado sabeus, sabe o que foi? Um instrumento de adoração e sacrifício. Porque a jumenta é o que ele carregava para prestar culto nos altares altos. E os bois eram sacrifício.
Então, o diabo, a primeira coisa que fez, Leila, foi assim: vou botar uma dificuldade e esse sem vergonha vai parar de adorar a Deus, vai parar de dar graça a Deus. Só que em Jó 1:20, pula mais à frente aí, 20. Lê, gente. Então Jó se levantou, raspou a cabeça e adorou. Mesmo sem ter o que oferecer, diabo, aqui farroupilha, eu continuo adorando. Não paro de adorar. E em Jó 42:8, está lá, ó. Tomai, olha a ordem de Jó. Tomai, pois, 7 novilhas, 7 camelos, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto para vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele... O que ele podia ter feito aí, Rodrigo? Pô, tanto tempo e faltando tudo, né, Pedro? Recebi isso agora, eu vou guardar, eu vou aplicar. E eu vou botar na poupança 1%, vai render. E não, eu vou fazer... Não, o que Jó fez? Assim que ele recebeu, ele fez o que, gente? Ofereceu. Então, diga para 10 aí, o segredo de Jó é que ele era grato antes da prova, durante a prova e depois da prova. Quero concluir mesmo, tá, gente? Fazer igual o pastor Tiago domingo, não, tá? Olha, ó. Hoje, como Jó, entendemos que tudo o que temos pode ser tocado. Tudo. Menos o que nós somos em Deus. É a cadeira que está sustentada pelo alto. Nossa casa, nossa vida, são valiosas sim. E ninguém é ausente de sofrimento, nem de perda, nem de tempo que a gente perde com coisas que tentam nos estragar e apagar o propósito que ele colocou em nós. Jó, mesmo sem nada, adorou. E eu não posso concluir sem dizer que o nosso Jesus Cristo, também sem nada, sem honra, sem roupa, sem defesa, adorou o Pai, entregando a si mesmo por nós. Não era a defesa de alguém numa fila de uma ópera. Não era alguém botando casaco para alguém sentar. Era dor, ele entregou, ele morreu por cada um de nós. Então, pastor, o senhor pregou, eu não tenho marido. Pastor, o senhor pregou, eu não tenho filho. Pastor, eu não tenho nem nada para ofertar hoje. Ah, mas daqui você não vai sair sem uma bênção. Levanta a mão aí. Ainda que você não tenha nada, você tem o essencial. Você tem o principal para dar graças a Deus. Você tem Jesus que morreu no teu lugar para te dar vida e vida em abundância. E é isso que hoje, no dia ação de graça, a gente tem que entender. E eu quero declarar, anote aí, ó. Não agradecemos pelo que possuímos, mas por quem nos possui. Eu não sou grato pelo que eu possuo, mas por quem me possui. Irmãos, é um espírito que entra dentro de mim e aquece o meu coração. E quando eu estou mais lá embaixo, que os homens e o inferno diz, agora ele vai parar. Aí ele dá um jeito de fazer assim, ó. E me infla de novo. E eu levanto, e eu continuo. E a honra e glória e graça é somente dele. Então nós não temos que dar graça por nada, a não ser porque ele nos possui. A gente tem que ser grato sim por nossa casa, por nossa vida, pelas coisas que Deus tem nos dado. Mas o sangue de Jesus ninguém poderia ter te dado a não ser ele próprio. Você e eu não somos valiosos pelo que temos, mas porque Cristo morreu por nós. É por isso que nós temos valor. Como disse Jó, né? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E como Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje, não entregamos bois nem ovelhas, mas a igreja Casa e Vida hoje entrega gratidão. Posso ouvir um graças a Deus? Hoje, a igreja Casa e Vida não leva sacrifício do altar, nem nenhuma oferenda, mas a gente leva o nosso coração diante do Senhor e diz, é teu, Senhor. Se Jó sacrificou antes de desfrutar, nós vamos viver pela fé antes de ver. Sacode 10 que está de volta de você e diz assim, porque você é justo, justa, e o justo viverá pela fé.
Hoje, nós temos que agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa vida e, acima de tudo, pelo nosso Cristo. Porque tudo pode mudar, mas Ele continua sendo o Senhor de tudo. E se Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, hoje a gente pode dizer, diga bem alto, gente, o meu Redentor vive e é por isso que eu vivo. Diga bem alto, o meu Redentor vive e é por isso que eu vivo.